Dei. Vamos ver se sai agora. É porque é sábado, Jean. Agora Tá, melhorou, Jean? agora dá. É porque, Pra mim, eu fico lhe vendo tranquilo, entendeu? Aí, quando você pois é, começou a falar que tava. para mim você trava muito aqui, muito, mas muito mesmo. Então, Quando começou a falar, você começou a dizer que tava com defeito, aí desconectou e não voltou mais. Mas enfim, vamos tentar mais uma vez. sim, é um Instagram que não gosta de trabalhar sábado, Jean. Eu acho que é. Ele estava desacostumado e está querendo protestar por conta do trabalho dia de hoje. Né? Mas bem, eu consegui escutar o que você estava falando sobre esse 13 de maio, que, querendo ou não, não dá para ser esquecido, né? Dos significados plurais que ele vai estar tendo, dependendo do grupo, até que a gente está estudando, está pensando, esse 13 de maio vai ter impactos e significados diferentes. A própria Emília, que estava aqui, acho que ela desistiu também, estudou muito bem isso e mostrou essa realidade para Pernambuco. Tá? Então a gente tem, dependendo da localidade, um significado diferente desse 13 de maio. Concordo com o que você disse, né? Não dá para a gente esquecer, tentar apagar ele, ver os erros e acertos que a data tem e tentar justamente trabalhar isso para ensinar, pesquisar e pensar literalmente essa data de uma forma diferente e não simplesmente como ela foi ensinada durante muito tempo para muita gente. Né? Eu acho que não dá para esquecê-la de fato, né? Botar uma pedra em cima como se nunca tivesse existido. Aí, a Emília voltou. Uma outra coisa é que a gente também tem que pensar que aí, dependendo da região que se fala, esse 13 de maio, na verdade, é a culminância de algo que já existia em determinadas regiões, né? Vi do Ceará, né? Que estava lá Uhum. com seu processo de emancipação já tinha ocorrido. Tem locais que esse 13 de maio só vai chegar muito depois, a notícia e a efetivação dele. E, dependendo do local, até hoje, esse 13 de maio ainda não aconteceu de forma tão efetiva como a gente deseja. Infelizmente, ele ainda não chegou a acontecer de fato e de direito, de um jeito que a gente considera o ideal, né? Com a efetiva inclusão. E eu acredito que você, dentro dessa pesquisa que você vem fazendo há algum tempo, tem conseguido observar esses resquícios desse 13 de maio que foi até o resultado do teu livro, né? Que é o mais recente, eu acredito, né? Não saiu nenhum outro depois dele, não. Para Não, quem ainda não não. viu, bom, é, faltam braços nos campos e sobram pernas na cidade. É um título que me faz lembrar até muito esse daí mesmo. Me fez lembrar muito até a pesquisa da Hebe, quando ela fala, né, dessa migração entre campo e cidade, se ficou trabalhador, se não ficou. Essa grande questão que existia em volta desse 13 de maio, mas quem vai fazer a colheita, né, o que é que vai acontecer com a lavoura? Essa grande questão agrícola, digamos assim, que existia, por faltar braços, né? Acho que esse título que você coloca aí resume um pouco bem disso. E eu gosto muito de título. Tá? Primeiro eu queria saber, antes da gente entrar no conteúdo, como é que tu chegou nesse título? É o trecho de alguma matéria? É algo tirado de um jornal? Veio assim no insight? Como é que ele chegou para fazer parte aí? Tá entre aspas, eu acho que é algum documento, alguma coisa do tipo, mas conta aí um pouco da história do título. Não, ótimo. O título, ele saiu de um artigo que eu li num jornal bem antigo, um jornal chamado O Correio da Lavoura,
que é um dos jornais mais antigos hoje do país em circulação. Ele é fundado em 1917. Ele é um jornal da região metropolitana, né, da cidade do Rio de Janeiro, para ser mais específico, do município de Nova Iguaçu. E é uma notícia, na verdade, não é a capa do artigo, é uma frase que está no meio do artigo dele, mas que é uma frase que ela é usualmente repetida em vários jornais. Então, é repetida em várias literaturas de épocas, que é essa construção de memória que eles construíram no período, reclamando da falta de braços nos campos. Então, a ideia de pegar essa frase é exatamente para trabalhar uma temática específica do pós-abolição, que é a temática da migração. Porque essa reclamação constante, né, de que faltavam braços nos campos, que o trabalhador nacional não queria mais ficar ali nas fazendas, e que as cidades tinham se enchido, né, por isso que sobram pernas na cidade, tinham se enchido de pessoas, né, desempregadas, pobres, vidas. Isso é uma recorrência. Essa frase é muito recorrente nos jornais de época. Então, se alguém pegar esses jornais de época, vocês sempre vão achar essa reclamação, essa dupla reclamação. É um trabalhador nacional que não quer ficar mais no campo e, ao mesmo tempo, uma reclamação de que as cidades estão muito cheias de pessoas pobres. E a ideia de pegar essa notícia do jornal e transformar em título é exatamente mostrar que, dentro do livro, isso se reverte. Porque essa é uma frase dita de quem está olhando de fora com um olhar preconceituoso contra o trabalhador negro. E dentro do livro, o que a gente vai ver é exatamente o oposto. É que não faltam braços nos campos, né? E muito menos sobram pernas na cidade. Porque o olhar do livro não é o olhar de quem está falando mal do trabalhador, mas sim é o olhar do trabalhador. É como ele viu o trabalho, é como ele viu a migração, como ele agiu. E com certeza o que a gente vai enxergar aqui dentro do livro é que, por exemplo, uma das coisas que é mais reproduzidas, principalmente para São Paulo e para o Rio de Janeiro, e infelizmente isso foi reproduzido para o Brasil inteiro, como se fosse um fenômeno brasileiro, é que dia 14 de maio, exatamente após a abolição, a população negra, ex-escravizada principalmente, abandona os campos, abandona os cafés, e vai todo mundo numa grande migração em massa, né, uma migração em massa, para os grandes centros urbanos, né, no caso de São Paulo, para a cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro. E essa repetição, né, de que chegam nesses lugares, não obtêm trabalhos, não obtêm empregos, consequentemente não conseguem obter uma moradia de qualidade, e essas pessoas vão ocupar as regiões, no caso de São Paulo, periféricas, e no caso da cidade do Rio de Janeiro, vão ocupar os morros, se transformando no que a gente conhece posteriormente como favelas. Então, efetivamente, o livro ele vem para discutir essa questão, que é uma questão de memória nacional, que é reproduzida como verdade, inclusive vira tema de novela. A gente teve uma novela há pouquinho tempo da Rede Globo, chamada Lado a Lado, em que ela tenta de novo forçar essa memória nacional da decadência da população negra no pós-abolição. E o livro vai mostrar exatamente o contrário do que isso mostra na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E eu já posso falar o que o livro mostra, Jean? Ou você quer fazer pergunta? Ou continua? Não, você está falando aí. Eu lembro que teve essa novela recentemente, inclusive foi premiada, né? Ela tentou mostrar isso dessa forma. E eu lembro que antes, eu acho que a década de 90, tinham outras novelas mais de época, na época que tinha mais novela de época, que tentava mostrar justamente esse 13 de maio, dia de festa. E esse movimento, normalmente as cenas finais eram justamente os ex-escravizados indo embora da lavoura com o 13 de maio, né? Isso se tentou reforçar durante muito tempo, e eu acho que algo que muita gente esquece, principalmente quem está fora do eixo do café, digamos assim,
é que dependendo da localidade que você está estudando, o quantitativo de escravizado, ele era diminuto, ele estava muito concentrado já no Sudeste, nesse final da década de 1880, e em algumas localidades do Brasil esse número era muito pequeno, com exceção de algumas capitais como Salvador, Recife, região de Recôncavo, essa região de produção mais açucareira também ainda tinha, mas outras localidades tinham poucos, e a relação aí de vivência de trabalho não era igual ao que a gente vai encontrar na lavoura do café para a região sudeste, né? E um dado que é interessante a gente lembrar é a porcentagem dessa população que na década de 80 ainda era escravizada. Porque a gente tem muita gente, há muitos escravizados, né? Muitos, mas quantos efetivamente, né? Se você for olhar lá no próprio site do IBGE, você consegue ter uma noção, óbvio, não é exata, mas uma noção de que essa população ela está muito concentrada em determinadas localidades, e que essa escravização não era tão, digamos assim, igualitária em todas as partes do Brasil. É algo que tem que ser levado muito em consideração. E quando você toca nessa questão de estar mostrando justamente esse lado do trabalhador, esse efetivo dado de que não, esse abandono efetivo aí, nem faltava gente para trabalhar no campo, nem estava sobrando nas cidades, parafraseando o título aí. Como é que a gente consegue, como você conseguiu, tá identificando isso através das fontes para estar mostrando, por exemplo, para cá, para Alagoas, a gente sabe que os relatórios de presidente de província vinham se queixando há muito tempo que precisava ter migração. Me parece mais um discurso comum para várias localidades, né? De estar falando que precisava de braços, precisava ter migração. O final da década de 80, início da década de 90, tem as revistas de imigração que começam a circular por algumas províncias, que era justamente para fazer propaganda para imigrantes virem para o Brasil. E nos relatórios de presidente de província daqui, a gente consegue identificar justamente essa reclamação de que vai faltar braços, né? Que não querem mais trabalhar, meio dentro desse discurso de uma elite agrária aí que queria se desvencilhar, eu acho, dessa mão de obra negra para estar trazendo imigrantes e utilizava esse discurso de que não queriam trabalhar para fazer essa substituição. Como é que tu consegue estar achando isso dentro da tua documentação, dessas informações? Se tu usa dados, por exemplo, do Ministério da Agricultura, né, que para cá a gente conseguiu achar os dados de 89, 88 tinha medo do que ia acontecer em 89, e a colheita aconteceu normalmente. Não teve essa crise toda de abastecimento que se previa. Para cá, como é que tu consegue achar isso aí na tua pesquisa, nesse levantamento que tu achou? São duas coisas bem diferentes, né, Jean? Eu vou falar primeiro dessa reclamação constante da falta de mão de obra. Isso não foi o que eu trabalhei, né, mas tangenciei, mas seria importante trabalhar. É entender que essas pessoas, quando reclamam da falta de braço, é falta de braços de trabalhadores brancos, né? Do trabalhador ideal. Então, eles estão sentindo falta do trabalhador ideal, branco, imigrante, europeu, porque trabalhador há. Né? Afinal, a escravidão já estava nesse período, vamos lembrar muito bem, que a região do campo, né, nesse período, se você pega o censo de 72, a maior parte da população brasileira não morava nas cidades. A maior parte da população brasileira morava no campo. Né? Essa mudança acontece em 1940, 50, que quando a população da cidade fica maior do que a população do campo, mas nesse período não. Então, essas pessoas estão reclamando da falta de braços idealizado, né? O trabalho que eles imaginam que seja um trabalhador. Então, por isso a exigência do imigrante. E isso é recorrente, você está corretíssimo. Né? A colheita por quê? Porque é trabalhador. Há o trabalhador que eles não querem, mas é o trabalhador que tem. Então, essa é a primeira questão. Isso. A segunda questão, que é a questão importante, aí entrando na questão das fontes, que você me pediu muito bem, vamos lembrar dos primeiros trabalhos que foram atrás desses trabalhadores negros no campo. E que foram todos, basicamente, atrás de fontes orais.
Né? Vamos pegar o trabalho, por exemplo, da professora Ana Lugão Rios, que foi entrevistar filhos e netos de ex-escravizados no Vale do Paraíba, do estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né? E um pouco de São Paulo. Então, se tivesse ocorrido uma migração em massa, ela nunca conseguiria ter encontrado esses descendentes morando no Vale do Paraíba. Então, ela fez várias entrevistas familiares, várias entrevistas genealógicas, e o que ela percebeu foi o quê? Que no imediato pós-abolição, ninguém migra. As pessoas ficam no campo. E se elas migram, que é o primeiro tipo de migração que ela encontra, elas migram dentro do Vale do Paraíba. Elas vão sair de uma fazenda para outra fazenda, daquela fazenda para uma outra fazenda. Então, é uma migração dentro do campo e não uma migração para as cidades. Então, se você pega outros trabalhos parecidos, aí eu vou citar do Walter Fraga, né, que trabalhou com recôncavo da Bahia. Ele também mostra que não há uma migração em massa no pós-abolição para Salvador. Como você pega o trabalho da querida Emília, que está aqui nos assistindo ainda, que também ela percebe que não há uma imigração em massa para os grandes centros. Então, esses primeiros anos são anos onde essa população fica. E isso é muito importante a gente reproduzir. Ninguém abandona o seu lugar de origem sem ter um motivo. As pessoas não são aventureiras. As pessoas não são. Porque migrar sem qualquer perspectiva é saber que você não vai ter trabalho, é saber que você vai morrer de fome. Então, ninguém empreende, né, um desafio desse de emigrar sem ter uma certa certeza do que eu vou encontrar. Por isso que eu falo muito no livro que a migração ela é, antes de tudo, uma estratégia familiar. Então, para você migrar, você tem que ter uma família sólida. Você quer migrar para manter a sua família naquele local de origem. Por isso que eu vou e volto no primeiro momento, por isso que eu vou e continuo mandando dinheiro para minha família que fica. Então, a migração é uma estratégia de estabilidade e não de instabilidade. Eu não vou migrar quando eu estiver ferrado, quando eu estiver sem dinheiro, quando não tiver perspectiva nenhuma de vida. Não, eu só vou fazer isso se eu tiver uma família para eu voltar, para eu ajudar. Você entendeu a diferença? Então, por isso que essas pessoas migram no imediato pós-abolição. E o que eu encontro no livro é que quem sai do Vale do Paraíba, aí através de quais fontes, né, Jean, que você me perguntou muito bem. Primeiro foram as entrevistas com esses descendentes que eu ajudei na época a fazer com a professora Hebe Matos, com a professora Ana Lugão Rios, depois que eu mesmo fiz. Quando a gente faz entrevistas genealógicas, né, e cada pessoa que a gente entrevista, nós conseguimos construir mais ou menos 80 mini biografias nas entrevistas genealógicas, sabendo que cada um fez da vida, né, entre avós paternos, avós maternos, tios, primos, pais, é que 90% dos que migram, isso foi nas entrevistas, tá? Daqueles que migraram, eles não foram para a cidade do Rio de Janeiro. Eles não foram, eles foram para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira constatação que nos assustou. Né? A segunda grande constatação que nos assustou foi a seguinte: o ex-escravizado não migra. A família ex-escravizada, ela fica. Quem migra são os filhos e netos nascidos no pós-abolição. E quando é que migram? Não migram em 88. Eles vão migrar principalmente a partir da década de 20. Então, a gente tem 3 informações importantes, né, que tiramos dos registros orais. Primeiro, só para recapitular, né? Não vai para o centro da cidade, vai para a região metropolitana. Segundo, não é o ex-escravizado que migra. E terceiro, são os filhos e netos que migram na década de 20. Então, essas 3 informações foram muito importantes das entrevistas. A segunda fonte para fazer o cruzamento. Aí eu fui ao cartório, né? Todo mundo aqui já
já vivenciou o que foi o cartório, né? Onde eu peguei os registros de nascimentos, tanto de crianças quanto de pessoas na fase adulta no antigo município de Iguaçu. O antigo município de Iguaçu, só para a gente ficar claro aqui, né, não dá, infelizmente no Instagram não dá para projetar mapas, mas o antigo município de Iguaçu, ele compreendia hoje praticamente a região metropolitana inteira. O que vocês provavelmente devem conhecer de jornais, que se chama Baixada Fluminense. Então, esse antigo município de Iguaçu, ele compreendia a Baixada Fluminense inteiro, né, que foi depois desmembrado na década de 40. Então, eu fui atrás dos registros civis de nascimento e de óbito, que é aquela certidão de nascimento que todos nós temos, né? A gente tem uma certidão, aquele papel que a gente sempre anda para poder pedir documentação, para casar. E aí, nesses registros civis de nascimentos, né, que eles começam a ser produzidos em 1889, nos cartórios, por lei, o que eu encontro ali? Foi assustadoramente assustador encontrar a categoria cor. Porque vivenciamos durante muito tempo na historiografia, né, aquela perspectiva de que os registros não teriam cor no pós-abolição, porque a estratégia se inserir através do embranquecimento. E nesses registros, pelo contrário, de 1888, né, os registros civis de nascimento, até 1940, eu peguei esse registro de 5 em 5 anos, a cor estava presente em 94,9% dos registros. Então, foi possível acompanhar as trajetórias, né, de famílias e de pessoas durante 50 anos. E vamos lembrar muito bem, né? A gente está hoje, quem está vivenciando, quem acompanha jornal, está vendo hoje a briga que está sendo para produzir o novo censo, né? O censo de 2021. Vamos lembrar que naquele momento a gente tem o censo de 1890, que é um censo problemático, né? Ele voltou. Depois a gente tem o censo de 1890, tem a cor. Depois a gente tem o censo de 1920, que não tem a cor, é um censo agrícola. E depois a gente tem um censo de 1940. Ou seja, aí a cor volta em 40. De 1890 a 1950, a gente não tem qualquer informação oficial sobre o movimento, sobre educação, sobre crescimento, sobre decréscimo da população parda, registrada como parda e registrada como preta. Então, trabalhar com os registros civis foi importantíssimo para compreender o que aconteceu com essas pessoas nesse período. E aí, qual foi o grande tchan? Por que eu falo de registros civis? Porque a partir da década de 20, é impressionante, Jean. É impressionante, impressionante. Até 1920, eu não tenho quase ninguém vindo do Vale do Paraíba. Agora, chegou em 1920, é uma galera absurdamente grande que está chegando nessa região. Tanto que, só para você ter uma ideia, em 90, a Baixada Fluminense tinha 33 mil pessoas, em 1920 ela tem 140 mil pessoas. Então já é uma migração, não. Mas nos registros civis eu encontro de onde elas vêm. E de onde elas vêm principalmente? Vale do Paraíba. E aí são os pais registrando os filhos, né, nesses registros. Só que essa documentação, além disso, não sei se eu estou falando demais, tá, Jean? Eu só quero dar agora o ápice da documentação. O ápice, Jean, a partir de 1920, é que em 1919 desce uma lei dizendo que pessoas na fase adulta poderiam registrar o seu nascimento sem pagar multa. E aí, muitas pessoas na fase adulta vão aos cartórios se autorregistrar, dizer assim, eu existo para o governo. E aí, quando essas pessoas elas vão lá declarar sua cor, como parda, como pretas, vão dizer com que elas trabalham, vão dizer onde elas moram, vão dar o endereço literal, rua, número tal. Dá para construir um grande mapa, que é esse projeto que agora eu ganhei do Jovem Cientista, que é construir esse mapa. Dão a cor, dão o nome dos pais, dão o nome dos avós. Então você consegue literalmente ver essa galera chegando em 20. E em 1939, 39 para 40,
é quase o quíntuplo de pessoas chegando em relação a 1920. Então, eu consigo demonstrar demograficamente, né, a partir dos registros civis de nascimento e de óbito, essas pessoas chegando na década de 20, ou seja, quando eu faço o cruzamento com as entrevistas, né, realizadas no Vale, mostro que eles estão corretos e mostro eles residindo nessa região da Baixada Fluminense até 1940. E aí é uma galera gigantesca que chega do Vale do Paraíba. Então, a gente começa a reconstruir essa ideia do que é migração no pós-abolição a partir desses aspectos dos registros civis de nascimento. E mostra primordialmente, essa galera não vai para a cidade do Rio de Janeiro. Essa galera vai para a Baixada Fluminense. Então, esse é o grande tchan. E não vai em 88, vai a partir de 1920. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação, que eu trago essa questão para o Brasil, né? Não sou só eu que trabalhei com isso, né? Tem que ser bem claro, Emília, Walter, Rodrigo Weimer lá no sul do Brasil, o Fábio Dantas agora na USP. Mas a grande discussão que a gente tem que ter é comparar com uma coisa chamada The Great Migration, que é aquela grande migração que acontece no sul dos Estados Unidos para o norte. Isso é um grande tema nos Estados Unidos, trabalhar as migrações negras a partir do aspecto da agência desses trabalhadores, dessas pessoas que viram o pós-abolição, e não a partir do olhar da perda, não a partir do olhar de que essas pessoas saem porque elas não têm trabalho, porque elas não têm mais nada na vida. Não. Essas pessoas saem com objetivo, que eu posso falar daqui a pouco, né? Porque eu acho que eu já falei bastante. Desculpa, Zé. Não, sem problema. Você falando aí, a mente aqui processando um bocado de informação. Porque quando você fala desse processo que acontece, né, pós 88, que não é esse abandono do campo, como se propagou durante muito tempo, que existe uma solidificação, digamos assim, dessas famílias, né, trabalhando de unidades em unidades agrícolas, né, às vezes aquela fazenda que está oferecendo um melhor pagamento, uma melhor terra, onde já se tem parentes, onde já se tem conhecidos, então se vai em busca disso. Estou lembrando muito do Torturado, que está aí, ele fala justamente disso, e esse processo dessa migração, quando você toca nesse cerne, né, de conseguir fazer esse cruzamento, encontrar ela a partir da década de 20, é muito interessante porque é justamente um processo de mudança de status, digamos assim. É aquele indivíduo descendente de um escravizado, né, ou diretamente, né, o filho ou depois o neto, que está buscando, e aí em localidades, não necessariamente de sua origem, mas em outras, uma melhoria de vida ou melhores condições de vida para aquela família que ele já tem. E esse dado, quando você coloca aí, a gente tem que ver também as transformações que o próprio início do século XX está oferecendo para fazer com que essa população saia dessa localidade. Como você bem frisou aí, ninguém vai sair aí para aventurar, se perder, sem um laço, colocar tudo nas costas e ir embora. A gente também não está falando de uma região de seca. Se a gente for comparar, por exemplo, com o Nordeste, a gente sabe que tem grandes movimentos migratórios em época de seca. Tem uma justificativa muito forte aí. E a gente está falando de uma localidade aí que a gente vê que a agricultura existe bastante, né? Que a gente tem uma infraestrutura voltada para a agricultura, mas que mesmo assim uma terceira geração da família ela vai embora sem perder esses laços de possivelmente voltar, seja para contribuir com alguma coisa, seja para pegar a família e levar para uma condição melhor. E eu fiquei pensando nessa. O que é que essa década de 20, né? Que se tu podia falar, o que é que essa década de 20 vai ter de atrativo nessa região para que essa população de segunda ou terceira geração pós aí a abolição ela esteja fazendo esse movimento de saída para buscar melhoria. O que é que vai se ter de perspectiva, né? Porque dependendo da localidade a gente sabe
que tem um processo de industrialização, de crescimento de indústria têxtil, dependendo da região. Então, a gente vê um processo de migração nesse sentido, né? Vai-se para um trabalho diferenciado na indústria, por exemplo. Mas dentro dessa região aí, do que seria Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, o que é que essa Baixada na década de 20 vai estar oferecendo dentro desse movimento, ou para favorecer esse movimento migratório? Ótimo, Jean. Perfeita pergunta. A pergunta foi perfeita porque eu deixei também esse espaço, né? Primeira, são duas coisas, né? A primeira coisa que a gente tem que entender, que estudar pós-abolição não é estudar ex-escravizado, né? Estudar pós-abolição é estudar a população negra, né? No seu contexto geral, e aí seja filhos, seja netos, seja bisnetos, e é por isso que estudar até os dias de hoje é estudar o pós-abolição. Quando a gente estuda famílias negras até hoje, é estudar o pós-abolição. A segunda coisa que a gente tem que tirar da cabeça é essa lógica liberal que foi muito arraigada na nossa cabeça de que o fim da escravidão seria a mesma coisa do que aconteceu na Inglaterra, que seria aquela ideia da liberação da mão de obra dos campos, né? Que seria o cercamento dos campos, vai liberar a grande mão de obra para ir para os grandes centros e trabalhar nas fábricas. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça, esse pensamento dual, que isso está no livro, né? Até a introdução do livro, tirar essa mentalidade dual de atração versus expulsão, né? O campo não expulsa e a cidade não atrai, né? E o campo também não atrai e a cidade também não expulsa. A gente tem que tirar essa mentalidade dual, porque a mentalidade dual de causa e consequência, de atração e expulsão, ela atinge a agência da população. Ela tira a agência daquela pessoa que decidiu migrar. Então a gente tem que olhar a migração não por esses grandes marcos explicatórios. A gente tem que analisar a migração através das ações desses indivíduos. Então é olhando o que eles decidiram, é olhando o que eles fizeram, é olhando para onde eles foram morar, que eu vou entender o que é migração. Então eu tenho que dar um microfone para essas pessoas, e não um microfone para atração e versus expulsão. Então, por que a década de 20? Década de 20, essa galera está querendo sair do campo por um motivo, e aí eu estou botando o microfone na boca dessas pessoas, né? Eles não querem vivenciar mais o que os pais vivenciam, do que os avós vivenciam, que é aquela dependência de ter que morar naquela propriedade rural e aquela dependência junto com o proprietário rural. Eu quero buscar um lugar onde é que eu possa ter mais independência e escolha de trabalho. Tanto que pessoas, quando vão para a região da Baixada Fluminense, e aí você me perguntou o que poderia ser atração, e eu não vou dizer que isso foi atração. Mas a década de 20, na Baixada Fluminense como um todo, ela está se tornando o maior centro produtor de laranjas do Brasil, né? Tanto que essa região exportou laranjas para a Inglaterra, para a Argentina, e foi paralisada por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, isso é um grande centro de atração, mas essas pessoas poderiam ter decidido para ir qualquer outro lugar. E aí a primeira questão que você me falaria, assim, então, Cadu, essa galera está saindo do Vale do Paraíba para trabalhar na plantação de laranjas. Eu também parti desse princípio. E aí, como eu falei com você, né, quando eu peguei os registros civis de nascimento de pessoas na fase adulta indo lá se registrar, Jean, é incrível. Quase nenhuma pessoa, para dizer assim, menos de 3%, estão trabalhando com agricultura. Quase ninguém está trabalhando com agricultura. Esses migrantes pardos e pretos, quando vão para a Baixada, eles vão trabalhar principalmente no setor de serviços. Então, eles vão ser o que a gente chama hoje de, que chamava na época de jornaleiros. Né? Não é jornaleiro, jornalista, ou que vem de jornal. Não. Jornal, exatamente, que é você ganhar a diária. Né? Jornal, naquela época, significava diária. Como assim diária? Me explica melhor, Cadu. Você, como não aluga um Uber, né? Você não tem um carro, você não tem um táxi. Você, ao final do trabalho, você tira o seu autossustento e paga uma diária, né, para o dono do táxi ou para o dono do Uber. Então, era assim que funcionavam esses trabalhadores. Né? Eles trabalhavam por jornada, por dia.
Então, 80%, 70% vão decidir trabalhar com jornadas. Por que isso? Porque trabalhar com o jornal, com as jornadas, lhe dá muito mais independência em relação ao seu empregador. Porque você pode trabalhar na segunda e não querer trabalhar na terça. Não querer trabalhar na quarta. Então, quando eu boto o microfone na boca dessas pessoas, o que essas pessoas estão atrás? De independência em relação aos proprietários. De fuga do trabalho do campo, do trabalho na lavoura, porque eles viram como é que os pais deles sofreram demasiadamente com o trabalho na lavoura. Então, eles têm ações, objetivos, projetos de vida completamente diferentes dos seus pais. Então, a Baixada Fluminense, ela permite com que eu possa trabalhar a partir da minha vontade, a partir da minha independência. Eu não preciso trabalhar na produção de laranja. E tem a terceira melhor coisa que eu deixei para o final. As propriedades ao redor dos grandes centros na Baixada, então, só para te dar uma ideia, o centro de Nova Iguaçu, né, que ele é bem pequenininho, as propriedades eram caríssimas, porque naquele lugar era a plantação de laranja, então as propriedades eram caríssimas. Agora, na órbita desse centro de Nova Iguaçu, as propriedades eram muito baratas. Estavam vivenciando um processo de loteamento. Então, a partir de 20, principalmente em 40, essa população preta, declarada como parda, vai começar a comprar propriedade, pequena propriedade, né? Na órbita desse centro. Então, a gente tem, por exemplo, dois municípios que na época eram cidades, muito negras, que é Mesquita e Duque de Caxias, que vão ser os lugares onde é que essas pessoas vão mais decidir residir. Muito mais em relação à população branca, que vai se concentrar mais perto desse centro, onde é que as propriedades eram mais baratas. Então, a gente tem literalmente uma região metropolitana, fora desse centrinho, né, de Nova Iguaçu, muito negra, muito migrante. E aí, brincando, só para complementar o que você está falando, vai ser uma região onde é que a gente vai encontrar folias de presentes até os dias de hoje, né, em regiões como Mesquita, como Caxias, como regiões para dentro. Região que teve jongo, muito jongo. Tem coco, não sei se coco é bem conhecido aí na região de Alagoas, se fosse um samba com versado, né? Então, você tem várias culturas negras migrantes nessa região. Então, a gente tem... Quando a gente coloca o microfone na boca dessas pessoas, a gente vai olhar que migração não tem nada a ver com atração. Né? Migração tem a ver com meu interesse. Qual é a minha ideia? Qual é o meu projeto de vida? Será que nesse lugar eu consigo colocar ele em prática? E a Baixada Fluminense foi esse lugar que essa galera conseguiu colocar em prática o que é o projeto de um descendente de escravizado. Então é isso, Jean. Acho que eu falei muito, né? Desculpa mais uma vez. Não, é, é bom assim mesmo que a gente fica conhecendo todos os detalhes. É, um fato que você bem lembra aí são projetos de vida que saem de uma população que passa, querendo ou não, a ter mais acesso até à educação, né, nesse início de século XX. É uma população que você bem falou, quer independência, não quer a dependência que existia dentro da propriedade com seus pais, seus avós, e que está buscando, dentro dessa melhoria, daí, dessas condições do trabalho por jornada, de domingo a domingo ou não, optando por trabalhar quando precisasse, quando quisesse, mais ou menos. A gente vê que dentro dessa dinâmica, paralelamente aí, pensando os centros urbanos que estão crescendo lá, nesse momento, o período de criação das comunidades, dos morros, de ocupação dos morros, das favelas, é uma outra população, como você bem está mostrando aí. Uma população que está vindo daquele próprio centro, e que está se ocupando das áreas, vamos dizer assim, que eram relegadas à classe periférica, que não eram ocupadas ou que o Estado muitas vezes abandonou e abandona até hoje.
como a gente ainda percebe. Então é bom a gente ter esse paralelo e para acabar, como você coloca, dessas dicotomias, né? Parece que saiu do campo, foi todo mundo para a cidade, causou a favelização, e não é isso. A gente existe, a gente vê comunidades, dependendo da região que você esteja circulando, e eu penso bem nisso, quando eu fiz uma loucura de viajar Pernambuco, Bahia e Sergipe nas fronteiras, né? A gente vai vendo muita cidade que tem justamente isso, comunidades remanescentes de quilombolas, né? Se dizem hoje assim, Uhum. e vivem ali há muito tempo e estão conseguindo manter uma infraestrutura. Nesse caso, eles procuraram moradia próximos ao rio, a comunidade viver próximo ao rio, crescer próximo ao rio, mas que efetivamente eles não são dali. Eles vieram de outro local, né, possivelmente aí com o processo do pós-abolição iniciado, eles migram e se fixam naquela região e vão crescendo, e a cidade meio que diz, ali é o quilombo, ali é um povo que era do quilombo, né, que não necessariamente era um quilombo que existia ali de fato. Uhum. Tem muito isso nessas cidades menores de fronteira. Eu pude vivenciar isso presencialmente, acompanhando alguns locais que já estavam no processo de reconhecimento de ser uma comunidade quilombola ou não, pela Fundação Palmares. Mas, enfim, esse detalhe é bom para a gente estar percebendo essas diferenciações que existiam. Não dá para generalizar, é uma coisa que eu gosto sempre de estar lembrando. Não vamos generalizar o que acontece no Rio, o que acontece em São Paulo, para o Brasil todo. As realidades são diferentes, até no próprio Rio de Janeiro. Aí a gente tem, como você está mostrando aí, a Baixada Fluminense é uma coisa, o Rio capital é outra. A gente tem isso muito bem demarcado e que, infelizmente, boa parte da historiografia durante um certo tempo passou isso a confundir com uma história que vale para toda a localidade do Brasil, e não é assim, né? Você mostra isso, outros autores mostram isso, como você bem lembrou aí, ao longo de sua fala. E uma coisa que eu fiquei me perguntando, e aí a partir desse seu trabalho com os registros de batismo, é como é que essa riqueza da cor, né, começou a emergir nesses registros, né? Porque a própria Hebe fala, né, desse processo de apagamento da cor ao longo do 19. A Valéria, lá para Recife, ela mostra que essa cor também não se apaga tanto assim, é uma localidade diferenciada, né? Tem um outro aspecto que essa cor não foi tão apagada, e você já mostra aí nesse início do século XX essa cor sendo ressaltada nesses registros, que você disse aí 94, quase 95%, você conseguindo identificar a cor dessas pessoas no registro. E aí tem duas perguntas. Uma é de curiosidade mesmo, de quem pesquisa registro por 18 por 19. Quem é branco aparece dizendo quem é branco? Seria essa a primeira questão. E a segunda, como é que tu vê esse processo de identificação, de ser pardo, ou preto, ou negro, não sei como é que aparece aí, dessa auto-intitulação dessas pessoas dizendo isso, e se tu vê algum processo, por exemplo, esse que vai se registrar, que veio, né, como tem aí em 19, que você falou, o alívio da multa, né? Não vai ter multa se a pessoa passar a se registrar. Essa pessoa aparece dizendo assim, meus pais eram pretos, eu sou pardo, ou bota todo mundo como pardo. Como é que se dá para identificar se tem algum mecanismo aí, vamos dizer assim, de um clareamento no registro, se tu consegue ver isso. Não, perfeito, né? Eu vou dividir em três partes, tá? Jean, você consegue me... Ah, que você travou. Tô ouvindo. Perfeito. São três coisas, né? Vamos lembrar muito bem que o registro civil de nascimento, ele começa a ser implantado em 1889, né? Então, antes disso, a documentação que a gente tem, tanto por 19 como por 18, como se lembrou muito bem, são os registros paroquiais, né? E não necessariamente nos registros paroquiais de nascimento, de matrimônio, de óbito, você tem a categoria cor, né? Você tem normalmente um livro de escravizados, você tem um livro de livres, você tem um livro de ventre livres, né? Que é construído depois de 1871. Para Então ir, para cá você... não. Tá vendo?
Então, dificilmente você tem a categoria cor, né, literal, dizendo a cor da pessoa ali. Então, você identifica a cor, ou pela etnia, que pode ser colocada no segundo nome, ou quando está no livro de escravizados, ou quando está no livro de livres. Para a Primeira República, tá? Aí a segunda questão. A gente tem que reler a Hebe com um pouco mais de cuidado. Ela lançou a segunda edição do livro agora, e vale a pena a gente reler o prefácio que ela fez da segunda edição. Porque ela nunca falou, e isso está no livro dela, quando a gente lê com um pouco mais de cuidado, que o apagamento da cor nas fontes era uma verdade. Ela nunca falou isso. Ela nunca falou também que o apagamento da cor era uma estratégia para embranquecer a sociedade. Ela nunca falou isso. Ela mostra que algumas documentações a cor parava de existir. E que documentações foi essa? Foi o registro civil de nascimento que ela viu para Campos. Então, em 1904, 1910, a cor some do registro civil de Campos. Assim como a professora Ana Lugão Rios, que ajudou também na argumentação da professora Hebe, quando ela foi no cartório de registro civil de nascimento em Paraíba do Sul, em 1904, a cor sumia do registro civil. Assim como o professor Rodrigo Weimer, professor da Pós, da URGS, e no Rio Grande do Sul, a cor sumia em 1910. Assim como a professora Ednélia Souza, professora da UNEB, a cor sumia a partir de 1910. Então, o que eu achei na Baixada Fluminense, no seu antigo município de Iguaçu, é muito mais uma exceção do que uma regra. Então, a gente não pode abandonar o registro civil completamente, como a professora Hebe abandonou, como a Ana abandonou, como a Ednélia abandonou, como o Rodrigo abandonou. A gente tem que olhar como é que é no Amazonas. Eu não sei. Será que a cor está lá em todos os registros? Como é que é no Mato Grosso do Sul? Eu não sei. Como é que é em Tocantins? Como é que é em Minas? Qual a região de Minas? Como é que é em Sabará? Como é que é em Tiradentes? Como é que é em Juiz de Fora? Então a gente não pode falar da exceção como regra, porque, por enquanto, o que o Cadu fez é exceção. Mas para saber se o que o Cadu fez é exceção ou regra, a gente tem que olhar cada vez mais esses registros. E aí, só para lembrar quem está aqui nos assistindo, quem está nos aturando até agora, que isso tudo está no site chamado familysearch.org. Então, vamos lá olhar com cuidado para ver se na minha região tem cor em 1914, tem cor em 1920, tem cor em 1940. Né? Que aí o Cadu vai ter uma pessoa para dialogar, para saber como é que foi em Sabará. Não sei, porque eu não tenho ninguém para dialogar como é que foi na Bahia. Porque a gente não tem essa sequência, né, da aparição da cor. Então agora vem a terceira questão, que é a sua, de como a cor aparece. Então eu no livro, eu respeitei a categoria como ele aparece no livro. Então aparece essencialmente 3 cores. A cor branca, a cor parda e a cor preta. Mas aparecem outras cores também. Mas assim, numa quantidade muito pequenininha. Aparece a cor morena, aparece a cor clara, aparece a cor fula. Olha só, fula, né, que vem lá da etnia dos fulanis, né? A cor fula. Aparece trigueiro. Então, eu fiz a associação, principalmente do branco, pardo e da cor preta, comparando com os dicionários de época. Então, se a gente pega os dicionários, né, da Academia Brasileira de Letras, que eu peguei essencialmente, a categoria, né, a explicação não muda muito nesses 50 anos no dicionário. Mas no dia a dia, que aí não foi aspecto da minha pesquisa, que eu acho que alguém tem que investir muito fortemente, o que significa ser pardo e preto em 1910? O que significa ser pardo e preto em 20? O que significa ser pardo e preto em 30? O que significa ser isso em 40? Porque, com certeza, é muito diferente. E um dos aspectos que a gente tem mais problema, que a gente tem que refletir um pouco mais, é porque na nossa cabeça a gente junta a Primeira República como se ela fosse uma coisa só. A Primeira República é uma coisa só e o governo Vargas muda tudo. A gente tem que lembrar de governos que foram governos que dividiram a sociedade, de governos que a gente brinca hoje, hoje a gente está arizado. Cara, a eleição do Hermes da Fonseca
foi violentíssima, porque era a volta dos militares ao poder. Né? A gente tem a reação republicana, a gente tem o Rui Barbosa rodando o Brasil inteiro para falar da importância da República. A gente tem reações na Bahia gigantescas contra a eleição do Hermes da Fonseca. Então, o que significaria nessa eleição ser negro, ser preto, ser pardo? E, principalmente, a gente tem que entender que branquitude, que é uma das questões mais novas que a gente volta a discutir, o que significa ser branco também? Porque a gente também unifica ser branco como se fosse uma coisa sempre do auge, de cima, e uníssona nessa Primeira República também. E isso muda. Né? Ser branco no imediato pós-abolição é uma coisa. Ser branco em 1910 é uma. Ser branco em 1920 é outra. Então, alguém tem que se dedicar profundamente a isso, que não foi o meu caso, né? Porque, vamos lembrar, o meu é um dos primeiros trabalhos de pós-abolição. Então, a gente tem que se aprofundar cada vez mais nesse período, para entender esses significados, né, étnicos, esses significados da cor. Então, eu não vou te dar uma resposta, Jean, eu vou te trazer mais perguntas, né? Mais provocação. Não, que você fala é algo que precisa, inclusive, parar de sempre associar. Eu sempre gosto de lembrar, quando eu estou fazendo educação, que as pessoas confundem muito branco como sinônimo de elite. Como se fosse algo interligado. Digo, gente, a sociedade tinha brancos pobres, a sociedade tinha pardos e pretos que tinham mais dinheiro. Então, ser, dependendo do período, não é um sinônimo de estar na elite de ser, seja ela letrada, seja ela econômica. A gente não pode também generalizar isso como algo absoluto na sociedade desde sempre. A gente tem que analisar, e aí, como você está bem lembrando, é caso a caso. O caso de Campos é um, o caso de Nova Iguaçu é outro, o caso de Olinda vai ser outro. Cada localidade a gente tem que ver o que era cada perfil desse grupo para a época. É sempre bom a gente estar lembrando isso. Inclusive, tem gente muito radical que meio que engloba todo mundo, querendo pegar o conceito de ser hoje politicamente correto. E querer jogar lá para o século XIX, para o início do século XX, como se as pessoas daquela época pensassem do jeito que a gente pensa hoje, e não aceitam ser questionados por isso. Diga. Eu esqueci de falar, e você também a questão do gênero. Né? Que uma coisa é ser mulher preta, registrada como preta, outra coisa é ser um homem registrado como preto. Então, a gente também tem que colocar na discussão a questão do gênero. Né? A gente esqueceu, é importante a gente sempre reforçar isso também. É preciso a gente estar atento literalmente aos detalhes, né? Que às vezes a gente passa despercebido, vai colocando lá na ânsia de um quadro para quantificar e categorizar e acaba se esquecendo desses micro detalhes que o discurso vai trazendo. Carlos, a gente já está falando, a live veio funcionar há quase uma hora. Eu sei que é sábado, né? Daqui a pouco é a hora do jantar. E como assim, para a gente encerrar literalmente, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu estás vendo essas perspectivas e aí pensando no seu lado mais professor do que pesquisador, como é que tu vê essa perspectiva de mudança que você traz tanto na sua pesquisa que uma geração aí ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos vem trazendo dessas novas perspectivas da gente estar olhando não só o movimento da abolição, mas principalmente esse pós-abolição. Como é que tu vê isso reverberando no ensino hoje, ou como é que tu acha que pode estar incidindo no ensino com alguns anos? Olha, ótima pergunta, né? A gente vem numa luta, e eu acho que foi quando eu decidi realmente investir nesse tema, que foi a Lei 10.639, né? De 2013. 2013, desculpa, de 2003, né? Que eu acho que já foi uma grande revolução, que ainda precisa, já tem 10 anos, né? Quase 10 anos, mas que foi uma grande revolução, né, para o momento do ensino, principalmente pensando na história da África, mas a gente investiu pouco ainda na história dos afrodescendentes.
né? A gente, não sei se você dá aula, você já deu aula no ensino básico, eu dei durante muitos anos da minha vida. Então a gente conseguiu pelo menos incorporar em alguns lugares, né, a história da África, né, falar dos reinos de Assange, reinos Fulani, reino de Oió, mas a gente investiu pouco na história dos afro-brasileiros, porque isso também está na lei. E falar da história dos afro-brasileiros não é falar só da capoeira, não é só falar da feijoada, mas é falar dessas experiências de vida. Então, eu acho que um grande avanço que a gente teve, deve ter mais ou menos um mês e meio, foram os livros lançados, né, na UF, pela editora UF, que são 5 livros que falam de trajetórias individuais de pessoas que foram proeminentes no pós-abolição. Então, a gente tem o Juliano Moreira, a gente tem um professor do Rio Grande do Sul, a gente tem o chamado, né, erroneamente, de Almirante Negro, que é o Antônio Cândido. Então, esses livros são importantes de serem colocados em sala de aula para mostrar o pós-abolição não foi só derrota, né? Olha essas pessoas que conseguiram vivenciar esse período e se destacaram. Então, eu acho que um movimento importante que a gente pode fazer em sala de aula é mostrar essas trajetórias individuais não como exceção, vamos ser bem claros, porque existiram muito mais pessoas proeminentes nesse período que a gente não estudou ainda. Elas foram eclipsadas por uma memória da República, por uma memória da democracia racial. Então, as suas histórias individuais, as suas conquistas foram apagadas da nossa memória. Então, eu acho que nós, como pesquisadores, temos que estar mais atentos a essas histórias que foram de sucesso. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tive uma orientanda de mestrado que defendeu, deve ter uns 2, 3 anos, em que ela encontrou em Nova Iguaçu um vereador negro, em 1890. E o cara foi reeleito 5 vezes. Ele foi até o governo Vargas. E foi o governo Vargas, quando fechou a Câmara, as câmaras, né, em 37, que ele abandonou a vida pública. E ele foi esquecido. Né? E ele morreu com 80 e poucos anos sem estar mais na vida pública, porque quando o governo voltou em 45, ele não conseguiu reunir forças políticas mais para se reeleger. Mas esse cara foi extremamente proeminente. Ele foi famosíssimo no período que ele vivenciou, porque ele foi vereador 5 vezes. Então, são essas histórias que a gente precisa recuperar, porque são importantes de identidade, né? Mecanismos de identidade para esses alunos que estão nas salas de aula. É ver que a minha história quando acaba a escravidão, a minha história como aluno negro, não é a história da escravidão. Aconteceu depois do que aconteceu há 10 anos, do que aconteceu há 20 anos. Né? Porque a gente lembra a história da escravidão. Não, vamos olhar o que foi o pós. Né? Vários músicos famosos, como Eduardo das Neves, que a professora Marta Abreu estudou pra caramba, o cara tocou em vários lugares, o cara viajou internacionalmente. E a gente apagou o Eduardo das Neves das nossas memórias. Então a gente tem que mostrar cada vez mais o pós-abolição não foi um lugar, e a história dos afro-brasileiros, né, pós-escravidão, não foi um lugar de perda. Foi também, mas não foi só isso. Teve espaços de crescimento, teve espaços de explosão. Olha o Abdias Nascimento com um jornal de grande circulação em 50. Então, essas pessoas têm que ser recuperadas, né? Para fazer a história dos afro-brasileiros não como uma história de exceção, mas uma história... Fomos vitoriosos também no pós-abolição, não foi só derrota. Tiveram espaços que a gente conquistou, que a gente cresceu, que a gente escreveu, que a gente produziu, seja livro, seja vários livros de escritores negros, como Cruz de Souza, Lima Barreto, foram espaços que a gente produziu discos, né? Tem uma quantidade gigantesca de discos produzidos sobre lundu, calundu, sobre samba, na Primeira República, que a gente eclipsou, a gente abandonou, a gente ficou com aquela imagem do samba, da perseguição, da morte, da prisão. Não, essa galera produziu muito, fizeram muita música. Então, está na hora de nós, pesquisadores, nós, professores, começarmos a recuperar esse lugar para trazer para a sala de aula. Então, mesmo que não esteja lá no currículo, né, efetivamente que eu tenho que dar aula, vamos montar uma aula sobre isso, vamos pegar o Eduardo das Neves, vamos pegar uma música dele, bota em sala de aula. Você já ouviu falar em Eduardo das Neves, para o aluno, né? Aluno, não, quem é Eduardo das Neves? Vamos colocar eles ali. Né? Vamos trazer outros artistas, vamos trazer a história do Juliano Moreira, que foi um médico importantíssimo para a Primeira República.
Pô, foi um dos caras que primeiro se dedicou à hanseníase, né? Tanto que a gente tem aqui no Rio de Janeiro uma colônia, né? Chamada Colônia Juliano Moreira. Então, vamos trazer essas figuras para a sala de aula, mesmo que isso não esteja lá no currículo, mesmo que isso não esteja no livro. Vamos montar um dia, vamos montar uma semana para nos dedicarmos a essas pessoas, porque isso é muito importante para a construção de identidade dos nossos alunos. Mostrar que ainda não foi só É experiência. isso que você está falando é muito importante da gente estar lembrando, não só para a identidade, mas também para dar um rosto, dar uma cor para essa população que viveu nesse passado, que foi esquecida, ou propositalmente esquecida por alguns setores, mas que a gente precisa mostrar a existência, mostrar a permanência, a contribuição, que não é a história do Brasil não é uma história isolada, feita de cima para baixo, que a gente tem que estar olhando com aquele olhar de admirador, como se estivesse contemplando algo, é mostrar que essa história também foi feita de baixo para cima, às vezes quem estava em cima também tinha, não era só aquela pessoa branca de elite, como se imagina, que essa contribuição aconteceu de diversas formas. E aí eu acrescento, não só nesse pós-abolição, mas também antes. Tem muita gente que vem lá e aí já tive contato com algumas histórias documentadas dessas pessoas que desde o período colonial, que não são brancas, são negras, algumas descendentes de escravizados, até recém-alforriados, que estão aqui construindo essa história afro-brasileira há muito tempo, mas que a historiografia foi deixando de lado, por não querer dar crédito, por querer uma história baseada muito numa branquitude ocidental, e dentro do que lá tem falado hoje em dia, desse racismo estrutural que vai sendo moldado e amarrando o Brasil e deixando tudo que vem ou estaria relacionado ao que fosse negro ou descendente da escravidão como uma coisa não muito positiva e que a gente tem que quebrar justamente essa visão que se enraizou. Eu acho que você falou perfeitamente o que precisa ser feito, são esses personagens que estão aí escondidos muitas vezes em discos antigos, gravações antigas, poesias, arquivos que só a gente mexendo conseguimos trazer para a sala de aula, para um Instagram, para falar dos Instagrams que hoje em dia estão aí se dedicando a criar essa história. Tem o Salvador Escravista, tem o Pernambuco Escravista, que não está falando só da escravidão, mas também está falando dessa população e de tantos outros que a gente tem contato. Pelo menos a pandemia favoreceu isso, né? A gente se inserir mais nas redes para conseguir estar vendo o mundo por outros olhos que não presencialmente. E é muito importante tudo isso que a lei, lá em 2003, provocou e que ainda provoca, né? Que esperamos que continue provocando bastante isso. A gente tem aí, teve recentemente a Enciclopédia Negra, tem muitos desses personagens aí que você falou, estão lá na enciclopédia, a gente consegue identificar alguns. Infelizmente, não é uma coisa que está, vamos dizer assim, democratizada para todo o Brasil, no sentido de, por mais que os autores tenham se preocupado com essa distribuição regional, de gênero, de localidade, etc., a gente identifica muita pesquisa, e aí está relacionada a ser uma área muito mais pesquisada, o Sudeste. A gente tem muito mais personagens assim, mas de outras localidades que podem simplesmente aparecer e a gente está abastecendo essa rede aí dentro não só do GT do pós-abolição, mas para quem está inserido em outras fontes que não necessariamente é academia, fique isolada, né? Que a gente consiga democratizar bastante esse acesso. E como a professora Leila Schwartz gosta muito de lembrar, a gente vive numa população de mais de 56%, dentro de uma categoria, né, pelo levantamento populacional, que é pardo-preta. A gente não é os Estados Unidos, que tem a discrepância populacional branca, negra, muito diferenciada. A gente aqui é o contrário, né? A gente tem muito mais uma população parda e preta do que branca. Então, vamos pegar isso como um fator positivo e tentar não só conhecer mais da nossa história, né? Conhecer essa vivência desse pós-abolição, como você bem diz, esses mecanismos de transformação
dentro da sociedade e ver por que que a gente ainda está assim hoje. Por que que a gente pode estar mudando. E poder simplesmente trazer essa história para esse cotidiano, para estar acabando com muita coisa que literalmente são heranças desse passado escravista que a gente tem enraizado até hoje. Tá? Cadu, lhe chamando já de Cadu, Sem problema. muito obrigado por hoje. A internet finalmente resolveu nos ajudar. Depois a gente vai passar essa live para o YouTube do Nesem. Convido a quem ainda ficou aí resistindo a assistir as outras lives, tá, que estão aí. Reassistir essa com mais cuidado para anotar. Eu anotei algumas coisas aqui, depois eu vou passar para um caderninho. E espero que a gente se encontre em breve, seja na Rua Clara Nunes, seja nos eventos da vida, mas que a gente possa estar presencialmente e ao vivo. O mundo virtual possibilitou muita coisa, mas nada como estar com um encontro ao vivo, presencial. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E vamos aumentar essas parcerias, viu? Tá bom, Cadu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.